Bem-vindos a mais um Sacadas de Ouro podcast. Todo domingo, se você não me segue, começa a seguir, tem uma entrevista nova às 18 horas. E hoje eu tenho o prazer de receber meu grande amigo, Dr. Bruno Landim. Ele já era para ter vindo lá no começo. Vocês vão ver que o presente que eu vou dar para ele ainda está no passado, mas hoje já o programa demorou tanto para vir que já mudou de nome, né, doutor Bruno? Bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma entrevista maravilhosa. Hoje nós vamos poder pactuar dos mesmos pensamentos, dos mesmos princípios, para poder mostrar para todos como é linda a medicina integrativa. Exatamente. Então abre, porque eu vou te dar uma aguinha. Muito obrigado. Poxa, que lindo, hein? É, seu logo, né? Obrigado. Tá vendo? Ainda era 14. Poxa, olha, gente, ó. Poxa, que lindo, muito obrigado. Com certeza eu vou usar diariamente. Você vai ver lá diariamente. Muito bom. Então, doutor Bruno, para a gente começar, vamos falar o que é terapia neural. A terapia neural é uma terapia biorreguladora, ou seja, uma terapia que ensina nosso corpo a trabalhar de maneira correta através de doses subdiluídas de um anestésico chamado procaína. Pode ser utilizada a procaína ou a lidocaína. Nós médicos utilizamos mais a procaína devido aos seus efeitos atuantes e benéficos no sistema nervoso autônomo ou vegetativo. Ou seja, o sistema nervoso autônomo ou vegetativo é aquele que independe da nossa vontade. Ou seja, vocês estão conversando comigo aqui agora, teu coração está batendo, tua pupila está em conjuntivite e miose de acordo com a luminosidade, teus pensamentos vão e vêm sem o teu domínio próprio, teu pulmão está expandindo. Isso ninguém pede para acontecer. Quem comanda isso é o nosso sistema nervoso autônomo ou vegetativo. Então a procaína, na verdade, o que acontece é que o nosso corpo é matéria e energia, e muito mais energia do que matéria. Existe uma atividade elétrica celular a nível da membrana celular, ou seja, nossas células funcionam em torno de menos 40 a menos 90 milivolts. Essa é a nossa frequência elétrica natural, dentro da membrana celular. Toda vez que estamos diante de um perigo real ou de um perigo virtual, as nossas células têm grande capacidade de adaptação a tudo isso que está acontecendo, de despolarizar, repolarizar e manter a tua frequência elétrica celular. Mas, se esse perigo for muito forte, for muito intenso, nós vamos perder a capacidade de adaptação a tudo isso que está acontecendo, nossa frequência elétrica ela vai cair. Ou seja, nós vamos perder nossa energia, nossa eletricidade. O que a procaína faz, na verdade, é devolver para a célula essa frequência que foi perdida, dando a descarga elétrica de 290 milivolts, para que o nosso sistema nervoso se autorregule, busque o equilíbrio e dentro de nós mesmos possamos buscar todo o processo de autocura. Ou seja, a terapia neural, nós buscamos tratar os campos interferentes através da história de vida do paciente. O que são esses campos interferentes? É toda a área eletricamente alterada que pode gerar alterações em outras áreas. Pode ser uma cicatriz física, pode ser uma cicatriz emocional, pode ser uma cicatriz de cesárea, pode ser um dente, pode ser um trauma físico ou emocional, como eu falei anteriormente. Tirei a minha amígdala, ele colocou na minha amígdala. Pode ser uma cirurgia de amígdala, bem lembrado. Então, nós tratamos a história de vida do paciente. Você imagina essa caneca aqui. Você imagina que nós vamos enchendo essa caneca. Vou falar aqui, não tem nada a ver contigo, tá? Imagina que a Fernanda aqui, na tua infância, ela sofreu um abuso. Tá, pessoal? Não tem nada a ver com a Fernanda, não, tá? Sofreu um abuso. Depois, na adolescência, houve separação dos pais. Depois, foi traída pelo marido. Ela teve 2 filhos, um veio a falecer. Depois, teve separação do marido. Depois, a Fernanda entrou em depressão. E aí, quando chega na depressão, nós queremos tratar a depressão. Só que, na verdade, a história de vida da Fernanda já começou lá embaixo. Lá embaixo. Então, a terapia neural, ela vai tratar a sua história de vida na sua essência. Onde realmente começou a história de vida da Fernanda. Foi lá embaixo, foi lá atrás. É incrível, gente. Eu já fiz a terapia neural, até com o Dr. Bruno, com a doutora Dani também. É incrível. Eles contam coisas assim de pessoas, né? Conta um caso assim, de pessoa que não sentia nada, ou que não. Nossa, tem cada caso que eu fico impressionada. Olha, teve uma vez essa paciente me marcou, como tem muitos pacientes que nos marcam o tempo inteiro. Ela sofria de dores no joelho direito, ela era maratonista, gostava muito de correr. E em determinado momento ela parou de correr porque ela começou a sentir fortes dores no joelho direito, com 40 anos, era muito jovem. E ela foi em vários médicos, ortopedistas, médicos especialistas em joelho.
E aí fez ultrassom, fez ressonância, fez artroscopia e tudo normal no exame dela. Até que, depois de tanto ir em tantos médicos, um deles, que era cirurgião ortopédico, virou e falou assim, olha, realmente o teu joelho tá tudo normal, não tem nada, mas eu acho prudente nós te levarmos no centro cirúrgico para a gente poder abrir esse joelho e saber o que está acontecendo lá dentro. Nossa Senhora! Aí, por algum motivo, alguém falou de mim para ela, falou sobre mim, e ela veio parar na minha clínica. Eu conversando com ela, na sua história de vida, ela contou para mim que tinha retirado as amigas quando era adolescente, e aquilo foi um trauma muito grande para ela. E aí a gente acende a luzinha, né? Nós como os médicos, né, terapeutas neurais, já acende a luzinha já, opa, isso pode ser um campo interferente. Então a gente já aplicou a terapia neural, a procaína, diretamente na cicatriz das amígdalas. E foi engraçado que imediatamente ela começou a Não tem mais dor. não ter mais dor. A dor foi embora em segundos. Ou seja, ali provavelmente, certamente, era um campo interferente. E o que é um campo interferente? É toda a área eletricamente alterada que pode gerar alterações em outras áreas. Porque no nosso corpo, tudo está conectado com tudo. E aí ela começou a pular, começou a mexer o joelho, começou a ficar feliz. Falou, ó, faz o seguinte, expliquei para ela, né, o que era a terapia neural, volta daqui a um mês que eu quero te ver de novo. Aí só que ela ligou depois para a secretária depois de um mês, ó, a vida eu tô Bruno, que eu não vou mais voltar, não estou ótimo, já vou até correr de novo. Eu falei, que bom então. Que bom, é Graças muito a Deus. legal. Quem não conhece, procura conhecer, porque é incrível a terapia neural. Até o próximo curso que eu quero fazer é de terapia neural. E vamos falar também do REAC, que é outra coisa que tem no seu consultório, né? Sim. O REAC e os problemas para problemas posturais. Fala para que serve o REAC. Explica o que é o REAC primeiro, né? Na verdade, o REAC é um tratamento tecnológico. Esse tratamento tecnológico, ele não tem dor, não tem choque, não tem agulhas, não tem nenhum tipo de efeito colateral, não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, foi desenvolvido na Itália por um médico chamado Salvatore Rinaldi. Esse médico estudou durante muito tempo os princípios da física e da eletrônica, e depois ele virou médico. E ele construiu essa fantástica tecnologia capaz de reprogramar todo o nosso sistema nervoso. O que acontece é que todos nós, à medida que vamos vivendo e adoecendo, à medida que nós vamos vivendo e vamos envelhecendo, o nosso sistema nervoso, ele vai desajustando, ele vai desregulando por diversos motivos. Ou porque a gente bebe, fuma, é estressado, é ansioso, ou porque a gente dorme pouco, dorme mal, dorme tarde, ou porque a gente teve um trauma físico ou emocional, ou porque a gente é sedentário, ou porque a gente joga vôlei demais como atleta, né? Então, nosso sistema nervoso ele vai desregulando e a gente paga um preço por isso. Ou seja, todos nós pagamos um preço devido ao estresse ambiental ao qual nós somos acometidos diariamente, tá? Porque quando a gente fala estresse ambiental, muitas pessoas pensam só na origem do trabalho, mas não, é quando você está pensando naquilo que você ainda não resolveu, é quando você fica uma noite sem dormir, é quando você comeu um alimento geneticamente incompatível com o teu DNA ou com o teu tipo sanguíneo. Então, tudo isso vai gerando, né, alterações no nosso sistema nervoso e vai nos desajustando. O que o REAC faz, na verdade, é uma reprogramação desse sistema nervoso, fazendo com que o nosso sistema nervoso volte a funcionar da maneira que ele nunca deveria deixar de ter esquecido, tá? Então, toda doença acontece no campo bioelétrico endógeno, onde toda doença acontece, onde toda doença se manifesta. Ou seja, nenhum fenômeno bioquímico acontece sem antes ter o fenômeno biofísico. E é lá que o REAC vai atuar. Ele vai atuar no campo bioelétrico endógeno, fazendo com que o nosso potencial elétrico celular se equilibre, busque um equilíbrio e, dentro de nós mesmos, possamos buscar o processo de autocura. Ou seja, na verdade, o REAC ele acorda o nosso sistema nervoso para o nosso sistema nervoso identificar onde está o problema para resolver esse problema. Então, isso é fantástico. E o REAC é uma canetinha, né? Sim. É uma canetinha que ele bota assim no ouvido, vários pontinhos, né? E por que o Salvatore pegou 18 sessões que funciona o REAC? Porque tem algum motivo? Porque Na são verdade, 18, não são 15, não são 13, não são... Só dessa tecnologia, depois de aperfeiçoada, tem pelo menos aí uns 30 anos da neuromodulação tecnologia REAC. Então, o Salvatore dedicou a vida dele à construção dessa tecnologia. E, inicialmente, ele fez vários testes. Ele fez alguns testes com 16 sessões, com 15, com 20 sessões, com mais sessões. E aí demorou 20 anos no instituto dele, no Instituto Rinaldi Fontana, lá na Itália, para comprovar que seriam 18 sessões com intervalo de 1 hora entre uma sessão e outra.
Entendi. Conta algum caso de sucesso na sua clínica com o REAC. Olha, eu tinha um paciente, esse paciente ele tem 35 anos e ele tomava remédios em doses altas para ansiedade, depressão, síndrome do pânico e insônia. Só que ele não aceitava tomar tantos medicamentos com 35 anos. Ele falou, pô, tô com 35 anos tomando esse monte de remédio. Ele até falava, brabo, com 50 anos vou tomar quantos? Só que ele falava para mim, poxa, mas se eu tivesse ainda bom e 100%, para mim ainda tava valendo tomar um remédio. Só que parece que quanto mais remédio eu tomo, pior eu fico. É normal, né? E aí ele já tinha estudado tudo do REAC e falou, doutor Bruno, eu tenho que fazer esse tratamento aí contigo aí, porque esse tratamento eu tenho certeza que vai melhorar a minha vida. E aí ele fez o tratamento da neuromodulação tecnologia REAC, e aí, para minha surpresa, quando ele acabou o tratamento, ou no meio do tratamento, eu não lembro, já tem um certo tempo isso, ele falou assim, poxa, doutor Bruno, depois que eu fiz esse tratamento, minha vida piorou. Eu fiquei mais lento, eu fiquei mais devagar, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antigamente. Não consigo nem mais para academia, que me dá um sono terrível. Inclusive, eu voltei do meu psiquiatra agora, e ele falou que estava tudo bem com as medicações que eu estou tomando, que era para ver contigo, se você passava algum pré-treino, alguma testosterona, porque do jeito que estava, não dá para ficar não. E eu conversei com ele assim, olha, Rodrigo, o que acontece é que o teu psiquiatra não conhece muito bem os princípios da neuromodulação tecnologia REAC. O que aconteceu de fato é que o teu sistema nervoso se autorregulou de tal forma que as medicações que você está tomando nesse momento estão muito fortes para você. Você está começando a ter efeitos colaterais das drogas. Verdade. Que você está utilizando. Todo, né, para a cabeça faz a pessoa dormir. Eu tenho o exemplo do meu irmão em casa, é incrível. Exatamente isso. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir tudo pela metade. Depois a gente tira. Como é que você vai ficar? Só que ele já falou assim, pô, mas se eu tiver uma crise de ansiedade no meio da rua, o que eu faço? Se eu tiver uma síndrome do pânico, o que eu faço? Calma, cara, você já tá ansioso só de achar que você vai ter. Calma, você não vai ter. E outra coisa, você já tá 10 anos tomando essas medicações. 10 anos. 10 anos. Se você, se qualquer coisa não melhorar a gente da expectativa que criamos, a gente volta com a medicação de novo. Não tem problema nenhum. E ele fez o que eu sugeri pra ele. E ele virou depois pra mim, me mandou um áudio falando, doutor Bruno, realmente minha vida mudou, minha vida melhorou. Eu tô com mais disposição, eu tô dormindo melhor. Eu vou ter mais qualidade de vida. Voltei para academia. Voltei para academia. E agora eu tô aguardando o próximo ciclo para a gente poder tirar agora o restante das medicações, porque já tinha diminuído já, e mais de 50% das medicações em um único ciclo. Que já tomando medicação há 10 anos já. Meu Deus. E ele ficou feliz da vida. Depois ele voltou no segundo ciclo, a gente conseguiu tirar as outras medicações e hoje está sem medicação nenhuma. Aquele dia que eu fui na sua clínica, tinha o caso daquele menininho, também era autismo? Sim. Também. Ele era incrível. O Pedrinho tomava 7 remédios, chegou para mim tomando 7 remédios, Pedrinho é uma criança autista, agora já é adolescente já, né? Já tem muito tempo isso. E ele veio numa expectativa de melhora, isso tem que ser muito bem conversado com os pais, porque muitas das vezes o REAC, ele sempre vai melhorar todos nós. A questão é a expectativa do que a gente cria, do que quer que melhore, e a realidade do que realmente as coisas acontecem. Perfeito. Porque a nossa expectativa muitas vezes está lá em cima e a realidade às vezes está lá embaixo, tá? E tudo isso vai depender, não vai acontecer no meu tempo, não é no tempo que a Vitorine quer. Tudo isso vai acontecer no tempo biológico necessário para o nosso sistema nervoso se autorregular. Então o Pedrinho ele já fazia medicina integrativa, já tratava com a gente lá com diversos tratamentos e ele começou a fazer também um REAC. E dos 7 remédios a gente não toma mais nenhum. E a mãe dele na época chorava porque tinha medo de morrer e não ver ele alfabetizar. Hoje ela chora de emoção porque viu o filho alfabetizar. Então hoje ele tá muito melhor e tá cada vez melhor. E Pedrinho hoje, tipo assim, sabe, você conversa com ele, é um adolescente assim maravilhoso. Uma graça, né? Incrível, gente. Muitas pessoas perguntam se há um ponto específico para que se possa resetar totalmente na cabeça. Se você reseta alguma coisa, você pode apagar alguma coisa. Seria muito bom, né? Muito bom, né? Tanto a terapia neural quanto a neuromodulação tecnologia REAC, ela tem algumas especificidades, algumas peculiaridades. Para aquele paciente que não gosta de agulhas, talvez a neuromodulação tecnologia REAC seja mais bem indicada. Para aquele paciente que não tem medo de agulhas, a terapia neural vai ser fantástica para esse paciente. E nada impede da gente poder fazer os dois também, somando um tratamento, como algumas vezes eu faço na clínica. Acabo somando os 2 tratamentos para uma melhora clínica de cada paciente.
Esse reset, muitas das vezes, parte do princípio quando nós encontramos aquele campo interferente, ou seja, por exemplo, pode ser um gânglio, pode ser um dente, pode ser a cirurgia de um dente, pode ser uma cicatriz física, uma cicatriz emocional. E quando você encontra esse campo interferente na terapia neural, por exemplo, bingo, esse paciente melhora. Muitas das vezes em segundos, aquela dor que não melhorava, aquela dor de cabeça que não sumia, aquele sono que não vinha, aquela ansiedade que não liberava o paciente. Então, ansiedade de quem? Depressão de quem? Dor de quem? Da onde vem essa dor? Então, muitas das vezes, a dor do paciente está no joelho, mas o problema está aqui. É verdade. Às vezes, o problema está aqui, mas o problema está numa cicatriz. Entendeu? Perfeito. Paciente, podemos citar atletas de alto rendimento aposentados, no meu caso, com dores crônicas no nervo ciático. Possuem um limite máximo para sessões ou eles são realizados de acordo com a melhora de cada indivíduo? Na verdade, a neuromodulação, ela não tem limite máximo nem limite mínimo. Talvez o mínimo seria um ciclo, tá? Os ciclos são 18. 18 sessões. No primeiro ciclo, a gente faz uma sessão, que é chamada de NPO, ou seja, otimização neuropostural. Então, já nesse primeiro ciclo, nós podemos observar, na grande maioria das pessoas, uma grande melhora na flexibilidade, elasticidade, no tônus, na força muscular e no equilíbrio, que é muito importante. É impressionante como esses pacientes, às vezes, eles andam sem equilíbrio, depois você faz a primeira sessão, eles passam a estar mais ajustadas. A partir daí, vão vir as outras 18 sessões, chamadas de NPPO, que é chamada de otimização neuropsicofísica, que vai gerar uma otimização do nosso sistema nervoso, do nosso sistema psíquico e do nosso sistema físico. Isso é um protocolo chamado NPPO. E existe um outro protocolo chamado de NPPO-CB, onde a gente utiliza uma manta céfico-braquial. Essa manta, ela conecta diretamente com o sistema límbico, onde está relacionado nossos traumas do passado, nossas angústias, medos, inseguranças, fobias. Então, tudo aquilo que estiver relacionado com medos, fobias e inseguranças, esse protocolo é mais bem indicado, enquanto o NPPO ele vai atuar mais na via comportamental. Quando a gente une esses dois protocolos, aí a gente tem um protocolo duplo que tem assim, um resultado fantástico no paciente. Incrível. Gestantes próximas do 9º mês de gestação normalmente apresentam inchaços pelo corpo. A neural ajudaria? Olha, a neural ajudaria muito, bastante essas pacientes. A questão é o preconceito de se fazer. Grave. Justamente porque o que é pouco conhecido, o que é pouco divulgado, as pessoas têm medo. E muitas das vezes vão acabar culpando a neural por qualquer coisa que venha a acontecer. Exemplo, sabe aquela história da mulher subiu a montanha, perdeu o bebê e perdeu o bebê porque subiu a montanha? Tipo isso. Foi tomar banho de água gelada no rio, da cachoeira, perdeu o bebê porque tomou banho de água gelada? Se acontecer qualquer coisa depois, nesse momento, vai acabar dizendo que foi a terapia neural. Quando são minhas pacientes que elas já confiam em mim, já sabem dos tratamentos, já conhecem os tratamentos, a gente faz e faz sem medo. Minha esposa mesmo foi uma que foi beneficiada. Ou seja, minha esposa ela teve um resultado fantástico, porque ela não conseguia colocar nem o chinelo. A gente fez a terapia neural, no dia seguinte estava conseguindo colocar o chinelo já. É incrível. Como a neuromodulação poderia ajudar pessoas com epidermólise bolhosa distrófica? Explica o que é essa dor, isso aí. Foi isso daí que eu pedi para substituir pelo autismo, porque o autismo então vamos mudar. Então tá. É mais, real, né? Mais real do que epidemia. Então, rara essa doença. Como a neuromodulação poderia ajudar pessoas com autismo? Na verdade, o que acontece é que a criança no espectro autista, ela tem uma diminuição na ramificação do cerebelo. Ou seja, ela tem uma completa desconexão com o universo. Sabe aquele curto-circuito que você não consegue estabilizar? Imagina aquela estação de rádio que você tenta sintonizar e não consegue. É mais ou menos por aí. A neuromodulação tecnologia REAC, ela vai atuar no campo bioelétrico endógeno, atuando na bioeletricidade, ou seja, vai melhorar nossa saúde celular, fazendo com que a nossa eletricidade seja mais estável. Para dessa forma, buscar sempre um equilíbrio e dentro de nós mesmos possamos buscar o processo de autocura. A neuromodulação, ela foi desenvolvida para tratar nenhuma doença. Mas os melhores resultados que nós temos visto atualmente são para pacientes com autismo, Alzheimer, Parkinson,
pacientes com dor crônica, fadiga física, fadiga mental, pacientes com insônia, pacientes com Parkinson. Lembrando que a neuromodulação ela foi desenvolvida unicamente, exclusivamente para gerar uma otimização do nosso sistema nervoso, e a otimização do sistema nervoso é que vai levar à otimização de todos os outros sistemas: cardiovascular, geniturinário, reprodutor, neuroendócrino metabólico, geniturinário, imunológico e por aí vai. Doutor, você é especialista em quê? Você se formou em quê? Na verdade, eu formei em 2007. Medicina. Medicina tradicional. Então, mas depois se especializou em... Depois eu fiz dermatologia 3 anos, cirurgia dermatológica mais 1 ano, né? Fiz uma pós-graduação em dermatologia, depois cirurgia dermatológica. Só que em determinado momento da minha vida eu fiquei doente. Fiquei doente tomando 4 remédios. E aí eu comecei com um remédio, depois fui para 2, fui para 3, fui para 4, fiquei hipertenso tomando 4 remédios. E fui um dos melhores médicos que você possa imaginar na época. Professores meus, inclusive da UERJ, do Fundão, eles falavam assim: olha, Bruno, realmente você tem uma hipertensão, nós já investigamos tudo, a hipertensão idiopática é quando o médico não acha a causa, e você vai ter que tomar esses remédios pro resto da sua vida. Eu, mas eu tô tomando 4 remédios, quando eu tiver 50 anos vou tomar quantos? Só que eu não aceitava ser hipertenso, justamente por quê? Porque quem me conhece desde a infância, ou desde a minha adolescência, sabe que eu sempre pratiquei atividade física a minha vida inteira, sempre me alimentei bem, sempre dormi cedo, nunca fui de beber. Então eu fazia atividade física de 5 a 6 vezes por semana, eu me alimentava bastante com verduras, frutas, legumes, evitava sempre produtos industrializados, com corantes, com conservantes, com acidulantes, dormia 10 horas da noite. E eu não aceitava ser hipertenso. Poxa, eu faço tudo certo, por que eu sou hipertenso? Eu não aceito. O cara lá tá acima do peso, o cara lá tá bebe, fuma, às vezes a pressão do cara é 12/8 e às vezes minha pressão tá 14 aqui, tomando 4 remédios. Não, isso não tá certo não. E a partir daí eu fui buscar alternativas diferentes de tratamento não convencional. Sim. Foi aí que eu comecei na nutrologia, na ortomolecular, na medicina anti-envelhecimento. E aí comecei na terapia neural, comecei estudando doenças crônicas, parte de endocrinologia também, doenças autoimunes. E quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada, porque a vida é um constante aprendizado. Exatamente. E todos nós somos ignorantes em assuntos diferentes, não tem jeito. Eu sempre falo, o seu maior concorrente é você desatualizado. É por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro estudando e atualizando. A gente já sabe que o REAC não tem nenhuma contraindicação. Agora, ele pode ajudar mulheres que procuram métodos para conseguir engravidar? Sim, pode ajudar bastante essas pessoas, essas mulheres que querem engravidar. Justamente porque o que acontece é que toda mulher que ela quer engravidar, ela tem um estresse muito grande, não só pelo momento que ela está vivendo, mas também pelas circunstâncias ao qual lhe colocaram. Então aquela pressão, muitas das vezes, dos pais, dos amigos, do marido. Tem um filho? Não. Quando é que vai vir um filho? Quando é que vai aparecer? Então aquela angústia, todo aquele momento, o REAC ele pode ajudar a melhorar a nossa resposta ao estresse, tá? Então, pelo fato de melhorar a nossa resposta ao estresse, o estresse é capaz de nos adoecer, de nos matar. O REAC é capaz de melhorar a nossa fisiologia, de melhorar a nossa capacidade de absorver melhor esses impactos ambientais. O REAC ele gera uma otimização do sistema nervoso, como eu falei anteriormente, e essa otimização do sistema nervoso é que vai gerar a otimização de todos os outros sistemas, inclusive do sistema reprodutor. Perfeito. Agora, por exemplo, eu tenho uma fobia, não consigo entrar no avião, ou eu tenho medo de altura, não consigo, subir no elevador. Também ajuda? Muito. A gente tem um caso de uma médica. Essa médica, ela estava dando um depoimento dela, junto com nós médicos, logo quando foi lançado o protocolo cérvico-braquial da neuromodulação tecnologia REAC. Ela tinha medo de entrar em avião, ela tinha medo de viajar de avião. Toda vez que ela ia viajar de avião, tinha que tomar um Rivotril, porque quando chegava no aeroporto, ela já começava a tremer já. Não chegava nem no avião, no aeroporto ela já começava a tremer com medo, porque ia pegar o avião. E ela tinha que tomar Rivotril para conseguir entrar no avião. E aí ela começou a fazer o CB, e foi interessante, porque o CB só dura 4 minutos. Ela falou assim: Bruno, a sensação que eu tive foi que quando eu começava a fazer o CB, é como se estivesse entrando no avião. A mesma sensação que eu tinha tremendo durante os 4 minutos. Acabou os 4 minutos, eu parava de tremer. É como se o REAC estivesse eliminando esses traumas, esses comportamentos que ficaram gravados no teu inconsciente naquele momento, entende? Então tudo aquilo que estiver relacionado com medos, fobias, inseguranças e traumas, esse protocolo
cérvico-braquial é mais bem indicado. Justamente porque vai atuar no sistema límbico. Que legal. Qual o melhor tratamento com pessoas que desenvolvem síndrome da fadiga? Ortomolecular poderia ajudar? O que você indica? Na verdade, a síndrome da fadiga, ela engloba vários diagnósticos e o médico ele tem que ter uma destreza para poder saber identificar o que realmente está acontecendo com o seu paciente. Muitas das vezes é o paciente que está acima do peso, é o paciente que se alimenta de maneira inadequada, ou às vezes até o paciente que se alimenta de maneira adequada, só que ele consome alimentos naturais, mas que são alimentos incompatíveis com o seu DNA, incompatíveis com a sua genética, incompatíveis com o seu tipo sanguíneo. São alimentos que muitas das vezes, mesmo sendo naturais, eles podem estar roubando sua energia. Ou seja, eu adoro abacate, quer dizer, eu amo abacate, mas eu não consigo comer abacate, porque toda vez que eu como abacate, aquilo não digere. É mesmo? E eu sou tipo sanguíneo O positivo. Então, toda vez que eu como abacate, aquele negócio não digere de jeito nenhum, porque meu tipo sanguíneo não é bom para poder consumir abacate. Aí eu parei de comer abacate, mesmo sabendo que abacate é saudável, e resolvi esse problema. Nossa nutricionista, inclusive, ela faz a dieta do tipo sanguíneo na clínica. Você até precisa ir lá para poder fazer também. Justamente para poder focar mais nesses pacientes que precisam melhorar a sua qualidade de vida. Outras causas de fadiga crônica é o sono. Às vezes o paciente quer ter qualidade de vida quando ele está dormindo meia-noite, 1h da manhã. Não tem como esse paciente ter qualidade de vida dormindo tarde. É humanamente impossível. Ou seja, queira o ser humano acredite ou não, nós somos dependentes das forças da natureza. Por que existe dia? Por que existe noite? Por que existe luz? Por que existe ausência de luz? Temos um ciclo lunar, solar, circadiano que comanda tudo isso na nossa vida. Temos momentos para serem liberados determinados hormônios. Então, tudo foi orquestrado de uma forma inteligentíssima para que nós não adoecemos. Só que para que nós não fôssemos adoecer. Só que por vivermos num mundo completamente competitivo, um mundo onde você diz assim, deixa para dormir, deixa para descansar quando morrer, enquanto muitos estão dormindo, eu estou agora acordado aqui trabalhando, às vezes 4h da manhã, a gente vai adoecendo cada vez mais. Então, se você pudesse me falar assim, qual o melhor horário para dormir? O melhor horário para dormir, sem dúvida alguma, seria 10h da noite, que é quando a gente tem a liberação da melatonina. E a melatonina é muito mais do que hormônio, é um grande modulador metabólico universal, ou seja, suas funções são tão vastas, são tão intensas, que nós temos receptores de melatonina em todas as células, tecidos e órgãos do nosso organismo. E ela é que faz o reparo do nosso DNA, ela é que conserta tudo que a gente fez de errado durante nossa vida inteira. Costumo dizer até se existe uma hierarquia nas Forças Armadas, onde o general comanda toda a sua tropa, existe também uma hierarquia na modulação hormonal, onde a melatonina comanda toda a tropa de todos os nossos hormônios. Você sabia disso? Eu não sabia. Melatonina comanda o hormônio D, o hormônio D comanda cortisol comanda T3, T4, depois a gente tem os hormônios. Exatamente. E ela atua como ansiolítico, de forma natural, como antidepressivo, como antioxidante, como anti-inflamatório, atua na síndrome metabólica, ela atua como anticâncer. Então a melatonina, nós temos receptores diurnos e noturnos. Então a melatonina é maravilhosa. Outras questões relacionadas à fadiga seria a falta de cortisol. Muitos acham que o cortisol é somente o hormônio do estresse. Você está estressado, você tem que ter cortisol alto. Só que não é bem assim. Muitas vezes a pessoa está tão estressada, que em determinado momento da vida ela passa a ter um cortisol baixo. Que tem até um diagnóstico, seria desregulação do eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Ou seja, você tem uma diminuição do seu cortisol, e o cortisol nada mais é do que o hormônio responsável pelo recrutamento de energia. Verdade. Então, muitas das vezes, o cortisol, uma baixa de cortisol pode estar relacionada com uma ansiedade, com uma depressão, com uma fadiga física, com uma fadiga mental. E esse paciente, muitas vezes, precisa tomar cortisol, porque o excesso de cortisol é um problema, a falta de cortisol é um outro problema. Uma outra situação seria o uso de medicamentos. Tem muitos pacientes com muitos medicamentos. Para dormir é impressionante. Hoje todo mundo usa o Fraltal. Né, tem vários. Zolpidem, Rivotril. Rivotril eu acho que é o campeão, não é? É o campeão. É um absurdo. É o campeão. Então, os remédios bioquímicos têm muitos efeitos colaterais. Isso também pode estar gerando também uma fadiga física, uma fadiga mental nesses pacientes. O estilo de vida, como esse paciente lida com o ambiente, como é que está a tua rotina diária, você está sedentário, está fazendo atividade física. Tudo isso vai interferir também na fadiga. Então, o que nós podemos usar para poder melhorar esses pacientes? Podemos usar as terapias venosas, ou seja,
ativando as nossas mitocôndrias, que são as usinas produtoras de energia. Aí entra PQQ, coenzima Q10. Vamos falar isso depois, que eu adoro. A neuromodulação tecnologia REAC, também fantástica para poder otimizar o nosso sistema nervoso, para gerar um aumento da nossa performance física e mental. A terapia neural também pode ser ajudada a partir do momento que a gente começa a eliminar toxinas da nossa matriz celular. Então, a procaína, ela ajuda também a regular ainda mais o nosso sistema nervoso. Eu costumo dizer sempre, Fernando, o seguinte: é mais importante do que eu dar para o teu corpo o que ele precisa, eu preciso tirar dele o que está fazendo ele adoecer. Será que é um excesso de parasitas? Será que é excesso de metais pesados? Será que é um estilo de vida ruim? Será que é um sono de má qualidade? Será que esse paciente tá sedentário? Será que esse paciente está ganhando peso? Aí sim, o que a gente fizer depois para esses pacientes vai ser complementar para poder eles terem uma qualidade de vida cada vez melhor. Vamos falar um pouco da terapia endovenosa, né, que eu adoro fazer, que quem me acompanha vê sempre eu me fazendo, né, coisas na veia. Explica isso. As terapias venosas nada mais são do que terapias onde nós utilizamos doses de aminoácidos, vitaminas, minerais, antioxidantes, por uma via, seja ela venosa, subcutâneo ou intramuscular, com o objetivo de gerar uma absorção de 100% desses nutrientes, com o melhor resultado para esse paciente. Na ortomolecular, muitas das vezes, a gente passa uma forma para o paciente, às vezes, poxa, aquilo não desce, eu fico enjoado, é o dia médio passando mal, e a ortomolecular muitas vezes é muita coisa, é de manhã, de tarde, é uma forma à noite, uma forma depois do café da manhã. Então aquilo muitas das vezes vai enjoando muito o paciente. Então eu passei a trabalhar mais com as terapias venosas, justamente porque tinha alguns pacientes que eles não se davam com algumas formas por via oral. Eles ficavam, mesmo sendo muito saudável, muito bom para aquele paciente, eles não se adaptavam pela via oral. Eles tinham gases, tinham mal-estar, de difícil digestão, mal-estar. E nas terapias venosas acabou com esse problema. O paciente vai lá na clínica uma vez por semana, ele recebe o tratamento, pode ir de 1 a 2 vezes por semana, e vai para casa, tranquilo, sem nenhum problema. Não precisa ficar tomando aquele muito de remédio, hoje né? não precisa. Exato. Inclusive, eu faço as terapias venosas eu sou apaixonado pelas terapias venosas. Eu também. Eu faço sempre. Eu hoje, inclusive, não consigo tomar mais suplementos orais. Eu tomo um ou outro, raramente, porque o meu corpo não aceita mais, sabe? Agora, venoso vai tudo. Vai tudo, é sempre tudo. Que bom. E vamos falar um pouco sobre o ozônio, né? Que o ozônio é incrível. Fala. A clínica dele tem tudo isso, gente, que a gente fala, é incrível a clínica dele. Eu sou apaixonado pela ozonioterapia também. E engraçado que eu passei a trabalhar com a ozonioterapia primeiro, antes, depois com a terapia neural. Depois que eu passei a ver tanto resultado com a terapia neural que não é que eu deixei a ozonioterapia de lado. É que eu passei a fazer muito mais terapia neural e eu passei a ver mais resultados com a terapia neural. Mas a ozonioterapia, ela tem o seu espaço, ela tem os seus benefícios, ela é fantástica em diversas enfermidades de forma complementar, em mais de 200 enfermidades. A ozonioterapia, ela tem um benefício fantástico, a dor crônica, para doenças autoimunes, para pacientes com autismo, pacientes com Parkinson, Alzheimer, pacientes com câncer. Então, você veja, a grande questão da ozonioterapia é o preconceito, justamente porque é barato. Ninguém por isso que hoje tá para ser, né? O Lula, acho que está na mão do Lula já para aprovar, né, essa lei dos médicos. Vamos ver aí o que o Lula vai dizer em relação a isso, tá? Mas a ozonioterapia é um tratamento utilizado desde a Primeira Guerra Mundial. Isso. Os efeitos colaterais da ozonioterapia são mínimos. Você tomar uma aspirina, você tem um risco maior de ter efeito colateral, bem maior do que você fazer uso da ozonioterapia. Na Alemanha, por exemplo, o plano de saúde paga para o médico o procedimento de ozonioterapia. Sabia disso? Na ambulância tem um aparelho de ozonioterapia. É incrível. Então, aqui no Brasil, a gente ainda falta muito ainda. Eu falei que eu vou chegar no Tarcísio, o governador de São Paulo, né? Que ele tem a cabeça aberta. Boa. Para colocar na ambulância. Imagina, o cara sofre um acidente de moto. Antes de chegar no hospital, já matou todos os bichos, todas as bactérias que estão, né? O motoqueiro sofre muito acidente. E vai economizar tanto em dinheiro, né, nos hospitais, né? Uma coisa leva a outra, né? Ou quem sabe vai ter uma ambulância hiperbárica no futuro. Já pensou? O doutor Juliano, ele falou que já tinha um projeto para colocar nas ambulâncias um aparelho, né? E é até simples, não é tão caro, né? Sim. Agora você imagina, Fernanda, você aprovar um tratamento onde diminui o número de anti-inflamatórios, diminui o número de antibióticos,
diminui o número de internações, paciente recebe alta para casa mais cedo. Mais cedo, recupera mais cedo. Você tem um ralado, você põe ozônio, você vai recuperar mais cedo. Uma lesão, acho que no futebol hoje já está se usando muito, né? Bastante, há Muito. muito tempo. Muito tempo. O ozônio, o PRP, a procalcina. Exatamente. Onde o paciente recebe alta para casa mais cedo. Você imagina que você vai mexer com todo um sistema que não está preparado para isso. Exatamente. Agora vamos falar do seu congresso que vai ter. Sim, pessoal, quero convidar todos vocês. Tá? Nós vamos ter um congresso agora em novembro, nos dias 14 e 15 de novembro, de terapia neural. Todos vocês que forem profissionais da saúde estão convidados a participar desse congresso. E nos dias 16, 17, 18 e 19 teremos o curso de terapia neural aqui no Rio de Janeiro para médicos e dentistas. Você que é médico, você que é dentista, você está convidado a participar desse curso de terapia neural, que é maravilhoso. Vocês vão amar. Entre em contato com o Dr. Bruno para saber quem tiver interesse, porque eu quero participar. Já está convidada, já está convidada. E para a gente terminar, Dr. Bruno, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Gente, eu sei que muitos no Brasil e no mundo são um pouco descrentes com a medicina integrativa, com alguns tratamentos que são preconizados, como ozonioterapia, terapia neural, floral, homeopatia, neuromodulação, tecnologia REAC. É natural, às vezes o desconhecido realmente nos dá medo. Mas eu entrei nesse mundo porque eu fiquei doente um dia. Eu precisei entrar nesse mundo porque eu já tomava 4 remédios sem nenhuma expectativa de melhora. E graças à medicina integrativa, eu fiquei curado da hipertensão, fazendo tudo certo, fazendo atividade física todos os dias. Eu sempre fui magro, quem me conhece, eu sempre treinei. Eu fui curado com a medicina integrativa. E você que está buscando ajuda, você que está sem a luz no final do túnel, eu posso dizer para vocês que a medicina integrativa é a luz no final do túnel que pode te ajudar a ter uma vida melhor. Exatamente, não precisa tomar remédio, né? É só você ir para a feira, ao invés de ir para o supermercado, se alimentar bem. É isso, adorei. Descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Então é isso. Obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, deixa aqui o seu like. Se não gostou, também deixa o seu comentário, compartilha. E é isso. Todo domingo vai ter uma entrevista nova. Até a próxima. Tchau. Beijos.